E o MXRF11 acabou de bater 1 milhão de cotistas. Recentemente ele divulgou esse relatório gerencial informando isso e é um número histórico, pessoal. É o primeiro fundo, é o maior fundo com o número de cotistas e é o primeiro fundo a bater essa marca de 1 milhão. Então nesse vídeo a gente vai comentar sobre o MXRF11, vou dar a minha opinião, vou falar aqui também do relatório que ele divulgou. Se você gostar de conteúdos como esse, de investimentos, de finanças pessoais, não se esquece de deixar o like aqui pra gente, de se inscrever no nosso canal. A gente está começando um novo canal agora e você vai ajudar demais o nosso trabalho. Então vamos aqui falar do MXRF11. Pessoal, estou muito animado porque é um fundo que eu gosto muito, tá? É um fundo que eu tenho na carteira já faz um bom tempo. Mas vamos lá então. Fundo base 10, né, pessoal? Acho que isso aqui atrai muita gente. Eu falo sempre que o fundo puder ser base 10, porque nem todo fundo pode aí, dá para ser base 10, mas sempre que possível o fundo base 10 atrai mais gente, mais cotistas aí, isso é muito legal. Bom, de resto, liquidez eu não preciso nem falar, é o fundo com o maior número de cotistas, né? Dividend yield aí dos últimos 12 meses, pessoal, um dividendo muito bom aí, quase 13%. Hoje a gente está falando de uma Selic em 11,75%, bruto, tá? Valor bruto, né? Se você for descontar aí o imposto, acaba sendo um pouco menos. E o fundo aqui, ele pagou quase 13, né? Líquido. Então, assim, realmente é um rendimento muito legal. Patrimônio dele, ele terminou aí a sua 9ª emissão de cotas. Então, ele vem crescendo, continua crescendo, patrimônio gigante. Preço sobre valor patrimonial está um pouco acima, justamente porque é um fundo que tem um atrativo legal. As pessoas aceitam pagar um pouco mais caro aí do que o valor patrimonial dele, que está em R$ 9,93. Bom, sem mais enrolações, só falando aqui dos proventos dele, ele está mantendo aí na casa dos 11 centavos, tá, pessoal? 11 centavos aí de pagamento, inclusive, né? Nós estamos bem próximos aí do final do mês, que ele vai anunciar a data com. Acredito que vai continuar nessa tendência aí de 11 centavos mesmo, o que mostra pra gente um yield muito bom. Olha só, na casa de 1% ao mês, galera, líquido de impostos. Muita gente fala, qual que é um fundo bom? Pô, o MXRF11 eu acho que é um fundo que vale a pena você estudar. Olha só, um fundo pagando, né, legal aí, 1% ao mês, um fundo tranquilo aí de você estudar, não é um fundo complicado. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada nele, dar uma estudada. Então vamos aqui para o relatório do mês de dezembro de 2023. Aqui, pessoal, em comentário do gestor, eu vou ler algumas informações principais, tá? Não vou ler tudo para o vídeo não ficar enorme. Lembrando, pessoal, que o MXRF11 ele é um fundo híbrido, tá? Ele é um fundo assim que a gente considera de papel, mas a gente pode considerar como um híbrido também, porque ele investe em várias coisas, não só, por exemplo, em CRIs, tá? Vamos lá então, o IFIX apresentou uma variação positiva de 4,25% em dezembro, então a gente está vendo o mercado dar uma reagida, né, como um todo, isso é muito bom, fechando o ano de 2023 com uma alta de 15,5% no cenário nacional, de acordo com o Boletim Focus de 29 de dezembro. Tá? As expectativas de mercado aí para o IPCA de 2024 apresentam baixa no mês para 3,9%, enquanto o IGPM se manteve em 4,07%. Então, de maneira geral, a gente vê aí o mercado reagindo. Mais uma vez, destacamos o elevado crescimento. Isso aqui tem em todo o relatório, né? Que bom que tem. Mais uma vez, destacamos então o elevado crescimento, superando a marca emblemática de mais de 1 milhão de cotistas, mais 2% em relação ao mês anterior. É o maior da indústria de fundos imobiliários do Brasil, na data base do presente relatório, segundo os dados da B3. E detalhe, com mais investidores do que grandes empresas listadas, como a Itaúsa, Banco do Brasil e a Petrobras. Então, assim, realmente é um fundo notável, é um fundo histórico, é um fundo assim que, né, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nele. Continuando, o fundo já iniciou a alocação dos recursos da sua 9ª emissão de cotas, sendo que no book de CRIs foram integralizadas novas operações, totalizando aí 146 milhões. Adicionalmente foram vendidos 66,09 milhões em CRIs, ou seja, aquela reciclagem de carteira padrão que a gente está acostumado.
No book de fundos não houve movimentações relevantes e nas permutas financeiras destaque para duas novas operações, Higienópolis 1 e 2, no valor total aí de 92 milhões. Essa questão aqui das permutas, pessoal, eu acho que é um ponto chave do MXRF11, é um ponto legal, uma estratégia boa que ele faz, porque em alguns determinados meses, em alguns determinados períodos, o fundo ele consegue ver a sua receita aumentar, né, o seu resultado aumentar, consequentemente aí ele consegue aumentar um pouquinho essa distribuição. Então eu gosto muito da estratégia de permutas financeiras. O fundo visa alocação de 80% do patrimônio em CRIs, 20% em permutas financeiras e também operações com fundos imobiliários. Essas operações com fundos imobiliários é para manter ali uma recorrência, né, de caixa também. Se ele precisar de um caixa, por exemplo, ele pode vender essas cotas de fundos imobiliários para fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? E também, né, os fundos, claro, eles geram rendimento para o MXRF11 todos os meses e também aí tem a questão da valorização, possivelmente aí, né, comprar uma cota, a cota se valorizar, o MXRF11 ter ganho de capital com isso, tá? Continuando aqui, pessoal, os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 11 centavos. Como a gente viu, né, o fundo vem mantendo essa distribuição aí de 11 centavos, que dá mais ou menos 1% ao mês, tá muito legal para, considerando o risco, né, considerando o risco do fundo, tá um retorno bem interessante. As operações com permutas financeiras distribuíram aí 6,8 milhões de dividendos e no book de CRIs o resultado do caixa do fundo foi de 20,7 milhões. No book de fundos o resultado foi de 3,4 e o fundo teve despesa extra de 3,9 milhões de despesas financeiras com operações compromissadas, tá? Isso aqui é normal, né? Uma certa alavancagem, se a gente pode chamar assim, que o fundo tem, é normal, sem nenhum problema. Operações essas que foram completamente quitadas durante o mês, ainda em virtude do regime de caixa seguido pelo fundo e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada. Isso aqui é muito bom, tá, pessoal? Reserva acumulada de correção monetária na ordem aí de quase 2 centavos por cota. Apesar de não parecer muita coisa, mas isso aqui é interessante, porque se o fundo precisar, ele tem uma gordurinha ali para não deixar os seus proventos mensais caírem. Ou seja, em algum determinado mês, é um mês mais fraco, o fundo não recebeu ali a quantidade suficiente para poder distribuir os seus, vamos supor, 11 centavos por cota. Ele tem ali um pouquinho para poder tirar dessa gordurinha e manter a frequência, né, dos seus proventos no mesmo patamar, tá? Então é assim que funciona essa reserva acumulada de correção monetária. Já como fato subsequente, o fundo encerrou então no início de janeiro sua 9ª emissão de cotas, captando 750 milhões. Galera, já é um fundo grande, é um fundo aí atualmente com 2,9 bilhões, 3 bilhões, né, de patrimônio líquido aproximadamente. O fundo tende a crescer mais, então por isso que eu falo, né, eu particularmente gosto muito do MXRF11. Com isso, então, o gestor esperava diversificar ainda mais o portfólio, trazer mais diluição de custos fixos e fomentar a liquidez das cotas no mercado secundário, tá? Então, assim, legal a gente ver que o fundo está crescendo. Em relação à distribuição do mês, né, para os detentores das cotas, no valor de fechamento aí de R$ 10,57, o resultado equivale a 122% do CDI no período líquido de impostos, tá, pessoal? 122% do CDI líquido de impostos. Então, realmente é um resultado bem interessante. Em relação ao fluxo aqui, né, de caixa, a gente pode ver então que as receitas no mês de dezembro aí foram de 35 milhões. As permutas, como eu falei para vocês, elas representam um resultado bem interessante. Em alguns determinados meses elas são maiores, em outros meses elas são menores, mas isso proporciona para o fundo, aí como eu falei, aumentar, né, esse resultado, essa distribuição em alguns determinados períodos. Então o fundo segue tranquilamente aí de acordo com o esperado. Bom, de resto, pessoal, aqui, né, no relatório, ele está só informando aqui em relação aos pagamentos dele, né, aqui nessa parte do resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. A gente consegue ver, olha só, o quanto a receita com permutas financeiras, ela pode ser relevante.
olha só, em alguns meses, como dezembro, ela foi quase, né, quase aí de 3 centavos por cota. Aqui no mês de julho foi de 4 centavos por cota, no mês de abril foi de 3,6, né, centavos por cota. Então, assim, ela é relevante, tá? Apesar de que a receita com CRIs é a principal, é a maior sempre, mas as permutas elas são interessantes também, tá? Então, pessoal, o fundo normal, tranquilo, rentabilidade dele, aqui se a gente for olhar em relação aí, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó. O valor de mercado da cota, ele anda de lado, né? A gente sabe que a maioria dos fundos eles não se valorizam por si só, você tem que reinvestir os proventos. A ideia dos fundos imobiliários é exatamente essa, né? Em relação aí a valor patrimonial da cota mais os rendimentos também está muito próximo aí ao valor de mercado, né? Então é por isso que eu falo, os rendimentos são muito importantes. Você reinvestindo os proventos que você recebe aí, seja dos seus fundos, seja das suas ações, você vai conseguir aumentar a sua rentabilidade. Não só porque você está aportando mais, você está aumentando o seu patrimônio, mas também porque aqueles proventos que você porventura investiu, comprou mais cotas, eles vão gerar mais dinheiro. É o poder dos juros compostos, tá? Explicado aqui de uma maneira mais simplória. Pessoal, é isso então em relação aqui, ó, aos investimentos por classe, né? 73%, praticamente 3/4 aí são CRIs, 9% permutas, 13% em fundos e um caixa de 5% que eu imagino que ele vai diluir aí mais nos próximos relatórios, tá? Então esse caixa por enquanto ele tá alto, né? Para um fundo imobiliário não tem necessidade de ter 5% de caixa, ele vai diluir aí para os próximos relatórios. Pessoal, de resto, tá? Não tem, apesar de ser um relatório grande de 25 páginas, mas a gente não vai ficar assim se preocupando muito em falar da carteira, cada ativo, porque né, a gente já fez vários vídeos do MXRF11, inclusive vou mostrar para vocês, eu tenho ele aqui na carteira, atualmente ó, 2.441 cotas, representa aí 11,4% aqui do total dos fundos imobiliários, né? Então assim, aliás, 11,4% da carteira toda e 12,32% só dos fundos imobiliários. Inclusive, é a segunda maior posição minha, tá? Aqui, ó, é a segunda maior posição minha. Eu gosto de mostrar para vocês porque, assim, muita gente fala, você fala que investe, mas nunca mostra, tá aqui, né? Tô mostrando aqui pela planilha que eu uso, mas várias vezes eu já abri a corretora também, já mostrei para vocês que é verdade, né? Então, assim, é um fundo bem interessante que paga bons proventos que eu acho que você deve analisar, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha servido para alguma coisa. Mais uma vez, se você gostou, não se esquece de dar aquele apoio pra gente, curtindo, se inscrevendo, deixando um comentário, sua opinião, sua sugestão aí para próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.